ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Pai, tanto aqueles que estão aqui, como aqueles que estão em casa pela internet. Que a Tua palavra venha trazer vida nesta noite, de uma forma gloriosa, em nome de Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Vocês estão bem? Graças a Deus. Abra a sua Bíblia sem perca de tempo. Livro de Juízes, capítulo 1. Enquanto você procura o texto da Bíblia Sagrada, eu quero aqui agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de poder ministrar a poderosa palavra do Senhor. Quero agradecer aos meus amigos, pastores dessa casa, que já são amigos, pastor Alex, pastora Tamara, que eu sempre digo que vocês são muito especiais de fato. Foi um dos pastores assim que Deus marcou a minha chamada, o meu ministério, o ministério que Deus confiou em minhas mãos. Que Deus continue abençoando. E assim como uma palavra foi emitida para Enéas, eu quero emitir a palavra para vocês. Recebam saúde, em nome de Jesus, nessa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Eu sei que vocês conhecem muitos pregadores, mas vocês sempre pensam em mim com muito carinho. Deus abençoe a vida de vocês. Eu amo essa casa, viu, irmãos? Tá filmando, tá, pastor? Eita, meus pastores nem podem saber que eu amo essa igreja. Deus abençoe a vida de vocês. Também as minhas amigas que me acompanham, cantora Adriele, que faz parte da banda Renovo, Valmíria Mendes, a Andresa. Deus continue honrando a vida de vocês e muito obrigado por ter coragem de sempre me acompanhar. Pastor, eu posso fazer minha propaganda, porque diz o dito popular que a propaganda é a alma do... Então eu quero falar para vocês que no final do culto nós vamos estar com o nosso material ali fora. Nós estamos com alguns vestidos. Inclusive a Adri está com um dos vestidos aqui, filha do rei. Glória a Jesus. Se você quiser semear no ministério do Grupo Renovo, lança uma semente no nosso ministério. Temos também algumas outras coisas ali, né, Valzinha? Coisinhas, né, que dá para a gente, né, vender e ganhar uns trocadinhos, né? Como diz o cearense, uns corinhos de rato. Deus abençoe a sua vida. E se você não trouxe dinheiro, mas trouxe o cartão, tem a irmã Moderninha, o irmão Cielo, amém? E aí você pode estar lançando uma semente no nosso ministério. Olha para o teu irmão e diz: você vai me emprestar um dinheiro? Irmã Ana, Deus abençoe sua vida. A irmã Ana ali? Deus abençoe sua vida. Eu lembro quando a última vez que eu vim aqui, pastora, ela me deu uma camiseta com uma estrela no meio, coisa linda. Menina, eu usei tanto essa camiseta que não soltou, ficou só a blusa preta e a estrela está lá. Depois eu vou trazer para você colar, porque eu quero continuar usando aquela camisa, amém? Deus abençoe a sua vida. Juízes capítulo 1, esse texto que Deus ministrou no meu coração. Deus abençoe o tecladista que vai usar os dedinhos dele ali abençoado, amém? Deus abençoe sua vida, viu? Juízes capítulo 1, nós vamos ler aqui o verso 14. Todos encontraram? Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Algumas traduções vai dizer a pedir uma terra ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Dá uma olhadinha para esse teu irmão e faz uma pergunta para ele: o que você quer? Pergunta assim: o que tu queres que o Senhor te faça? Versículo 15. Ela respondeu: dei-me um presente. Libera uma palavra sobre a vida do teu irmão e disse: hoje é noite de receber presente do Pai. Olha o que é que o texto vai dizer. Já que o Senhor me deu as terras de Negueb, ou uma terra desértica, ou um deserto, dei-me também fonte de água. E Caleb lhe deu
as fontes superiores e as fontes inferiores. Vou repetir. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Senta tomando posse da tua vitória nessa noite. De acordo com o texto bíblico, de acordo com o texto sagrado, Axa era filha de Caleb. Interessante que ela foi oferecida pelo pai a um grande guerreiro. O seu pai era Caleb, conhecido como um homem de fé, um desbravador, um conquistador. E agora ele disse: o guerreiro que conquistara uma cidade específica, essa cidade era conhecida como a cidade de Debi, antigamente a cidade de Kiriat Sefi. O guerreiro que entrar e conquistar essa cidade terá a mão de Axa em casamento. O seu pai fez logo a solicitação dizendo: tem alguém para se promover, tem alguém para se posicionar. E de repente aparece um moço que é da família de Caleb, é primo de Caleb. E ele disse: eu vou comprar essa briga, eu vou conquistar a cidade, porque certamente o coração de Axa já estava voltado para esse moço. O interessante é que a palavra Otoniel no original quer dizer um leão de Deus. E quando Otoniel se posiciona e diz: eu quero sim a mão de Axa em casamento, quando ele começa a entrar na cidade, ele conquista a cidade. E a cidade que ele conquistou, que ele conseguiu tomar posse, era conhecida como a cidade dos arquivos, ou a cidade dos livros. Podemos mencionar como a cidade do conhecimento. Quando ele ganha essa batalha, conquista a cidade, Caleb vai dar a mão da sua filha em casamento. E o texto vai dizer que o pai entrega um presente. Entrega o quê? Quando ele entrega um presente para Axa, ele vai dar um presente chamado deserto. Agora a pergunta é, pastora Tamara, quem quer receber um deserto de presente? Eu já abro um parênteses para dizer: existirão alguns momentos da nossa vida que nós receberemos de pessoas especiais o que nós não gostaríamos de receber. Vou repetir. Vai existir algumas fases da nossa vida ou algumas situações que nós vamos receber de alguém muito especial, o qual temos tanta consideração. Receberemos presentes que não queríamos receber, mas isso não vai mudar o nome presente. O pai entrega um presente para Axa, mas dentro desse presente tem uma surpresa. Eu já quero liberar outra palavra sobre a sua vida. Não despreze o presente, porque dentro do presente tem uma surpresa. Às vezes o presente que recebemos não é o que nós queríamos receber, mas é o que Deus quer nos entregar. Observe que o pai vai dar uma terra desértica, vai dar um deserto em Negueb, uma terra em Negueb. Essa terra não tem água, essa terra é seca. Aparentemente, olhando para ela, nós vamos ter uma visão mais física, dizendo: essa terra não serve para mim. Olha a minha grandiosidade, olha a minha capacidade de conquistar terras melhores. Mas não esqueça de uma coisa: se é o pai que está dando, recebe com um sorriso no rosto. Se é o pai que está dando, levanta a tua mão e agradece. Se é o pai que está dando, enche o teu coração de alegria, porque quando o pai dá presente para filho ou para filha, ele sabe por que está dando, porque o presente está escondendo uma grande surpresa. Olha que interessante. Axa nem um minuto foi reclamar: o meu próprio pai, aquele que é do meu sangue, me deu um deserto. Existem situações na nossa vida que nós não queríamos passar por situações desérticas. Existem algumas áreas da nossa vida que nós não queríamos enfrentar alguns desertos. Mas entenda uma coisa: deserto sempre é necessário passarmos. Entenda uma coisa: a palavra Axa, ou o nome Axa, significa adornada ou rompendo o véu. Não importa o que você recebeu de presente,
O que importa é o que você vai fazer depois que receber o presente. Axa não reclama, Axa não quer devolver o deserto que ganhou do pai. Axa, ela só fica observando. E quando ela entra dentro de uma terra desértica, que ela passa a conviver com seu esposo ali, ela tem uma visão ampliada e ela descobre que dentro daquele deserto tem fontes escondidas. Tem alguém olhando para você e está dizendo: não sei como ela está suportando tamanho deserto. Ele não sabe ou ela não sabe que você já identificou que dentro de um deserto tem fontes escondidas. É sobre essa palavra que eu vim ministrar sobre a tua vida. Deus está dizendo: não abre mão do presente, porque dentro do presente tem surpresa. E Deus está dizendo: tem fontes escondidas. Ninguém está vendo, mas você já identificou. Ninguém conseguiu enxergar, mas você já está vendo. Em uma conversa com seu esposo, Otoniel, ela vai dizer: há uma inquietação dentro de mim, porque eu já identifiquei que dentro dessa terra tem fontes escondidas. Mas se o pai me deu a terra, as fontes é dele. Se o pai me deu a terra, as fontes escondidas são deles. E eu quero falar sobre algumas características de Axa. Axa, ela é uma mulher. Olhando para ela, você vai logo entender que ela tem grandes virtudes. E uma das virtudes que vai apontar para o caráter de Axa é: ela não é murmuradora. A primeira característica ou virtude sobre a vida de alguém que é filho de Deus, que recebeu o presente do Pai, ele não murmura o presente que recebeu. Observe. Ela não vai murmurar em meio à crise. Ela está vivendo uma crise. A família dela está vivendo uma crise, mas nem um minuto ela vai murmurar. Por quê? Por causa do campo de maturação, por causa da maturidade, por causa da visão ampliada, pelo conhecimento da terra e das fontes que já existem ali. Ela em nenhum momento vai reclamar. Ela vai dizer: olha, eu entendi uma coisa, não vou abrir mão da terra, não vou abrir mão do deserto, mas a minha intencionalidade é investir no presente que Deus já me deu. Olha para o teu irmão e diz assim: Deus está dizendo, não abra mão do presente, porque dentro do presente tem uma surpresa. Diga: através dessa surpresa, Deus vai trazer investimento para a tua casa e para a tua família. Falar de investimento é entender que ela não quer abrir mão da terra, mas ela quer investir na terra. Observe, o nome dela é Adornada. E quem é adornado, ele sempre chega trazendo vida para o lugar. Quem é adornado, aonde ele chega, a terra pode ser seca, mas só o fato de ele abrir a boca e produzir naquele lugar uma palavra profética, ele está dizendo: a terra estava seca, mas a partir do momento que Axa pisa o pé na terra, ela está dizendo: vou dar vida ao lugar, vou trazer adorno ao lugar, vou trazer frutificação no lugar. O lugar não tem o poder de mudar você, mas você muda o lugar com o teu posicionamento. Existem pessoas que recebem algumas situações, por exemplo, estão morando em uma casa que não queriam morar, estão morando em um bairro que não queria morar, só que foi Deus que te deu. Deus está dizendo: você não vai se eternizar no lugar, ali não vai ser eterno, mas entenda, se Deus te plantou ali, Axa, se Deus te plantou ali, Otoniel, é porque Deus quer que você produza, é porque Deus quer que você traga adorno ao lugar. Ela não murmurou, mas ela decidiu investir no lugar. Não abra mão da terra. Vai falar com o pai das fontes. Não abra mão da terra. Lembra, se foi o pai que me deu, o processo é necessário. Se foi o pai que me deu, ele quer que eu passe por esse nível. Se o pai que me deu, ele quer que eu seja amadurecido diante de uma crise. Interessante que Tiago capítulo 1 verso 17 vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Deus está dizendo: se eu dei é teu, se eu entreguei é teu. Não abre mão da tua herança, não abre mão do que Deus te entregou. Ela queria acrescentar
e buscar no que não tinha. Sabe o que é mais interessante? Quando Deus nos planta em um determinado ambiente, isso serve para todas as áreas: igreja, sociedade, casa, família, emprego, faculdade. Quando Deus nos planta naquele lugar, é porque Deus quer que produzamos. E tem mais uma coisa: por onde você passou, ao sair, você precisa ter deixado um legado. Sabe que legado é esse? Rastro de poder e de glória. Alguém precisa chegar ali e saber que ali foi plantado uma axa ou um Otoniel. Observe uma coisa: quando você chega no ambiente, o ambiente não é favorável, é terra seca, mas só pelo fato de ter chegado ali um adorador, alguém determinado, sai, o lugar já não é mais o mesmo. O lugar tem vida, o lugar tem cheiro, o lugar tem água, o lugar muda. Você já foi num lugar, quando retornou lá, você diz: o que aconteceu por aqui? A terra está diferente. Eu saí daqui, era só terra seca, agora tem árvores frutíferas. Deus está dizendo: por onde você passar, você vai deixar um rastro de poder e de glória. É por isso que todas as vezes que eu chego nesse lugar, o ambiente muda. Todas as vezes que eu chego nesse lugar e eu venho aqui, sempre tem uma coisa diferente. É a parede, é o piso, é o grupo de louvor que está muito preparado, que está diferente. Sabe por quê? Porque onde nós passarmos, nós temos que deixar rastros de poder e de glória. Eu quero falar sobre a segunda virtude de Axa. Ela não viveu o conformismo. Pega no ombro do teu irmão com todo carinho e diz: você está conformado com a situação que você está vivenciando? A gente fica esperando cair do céu, a gente fica esperando um sinal de Deus, e Deus está dizendo: já te capacitei para essa obra, já te capacitei para essa área. Já passou os 4 anos de universidade e você ainda diz: eu não estou pronto, eu não estou preparado. Deus está dizendo: não fica nesse conformismo. Observe que a gente sempre tem uma desculpa a dar quando Deus nos planta no lugar, porque estamos tão conformados com a situação. Porque lá ninguém se levanta, porque ninguém se posiciona. Isso serve para nós também quando observamos dentro dos nossos lares. Quando você pergunta para alguém: por que na tua casa ninguém muda? Por que na tua casa você não toma posição? Aí você vai dizer assim: eu não tomo posição na minha casa porque ninguém quer nada com nada, ninguém dá o exemplo, ninguém quer fazer nada. Deus está dizendo: se ninguém é o exemplo na tua casa, seja você o exemplo. Se posicione e traga vida ao ambiente aonde você mora. Deus está dizendo: até agora ninguém se posicionou, mas eu vou me posicionar. Eu vou me posicionar para dar vida ao lugar. Seja você o exemplo da sua casa. Tem gente que está vivendo uma situação de deserto e diz: não vejo logo essa situação passar. Senhor, me tira desse deserto. Quando você pede para Deus te tirar do deserto, você não vai ser aprovado no deserto. E quando Deus nos planta no deserto, se é Deus que nos manda para o deserto, não vai faltar nada. Você lembra de Agar? Agar, ela decidiu, juntamente com a sua senhora Sarai, e ali ela disse: eu aceito, vou coabitar com Abrão, e ali nós vamos gerar o seu filho Sarai. Eu vou ser a mãe de aluguel, e eu faço questão de gerar essa criança. Mas enquanto ela não tinha gerado ainda, o seu discurso era: sim senhora, sim senhora, sim senhora, sim senhora. Mas a partir do momento que ela começa a gerar, o discurso que estava em sua boca muda. Ela não está dizendo sim senhora, ela está dizendo: eu gero e você não. Quando você não gerava, o teu discurso era: sim senhora. Mas a partir do momento que você está gerando, o discurso muda. Você precisa de mim, sem mim você não pode fazer nada. Deus está dizendo: meu filho, muda esse discurso. Tenha o mesmo caráter antes e depois de gerar, no meio do processo. Só que vai chegar um momento que ela vai e foge para o deserto. E quando ela foge para o deserto não é de Deus. Diga: o deserto é meu. Diga: o deserto é meu. Existem 2 tipos de deserto: o deserto que eu vou porque desobedeci,
E o deserto que Deus me mandou para me honrar. Escute, o deserto que eu fui porque eu desobedeci. O segundo deserto, o deserto que eu fui porque Deus me plantou para me honrar. Só que esse primeiro deserto de Agar é o deserto que ela vai porque desobedeceu. Ela vai porque saiu rebelde. E quando você vai para o deserto porque está rebeliado, Deus vai usar um ser dentro do deserto e vai dizer: volta e se reconcilia com a tua Senhora. Se o deserto for meu, diga: eu tenho que vou. E se o deserto for de Deus, diga: eu permaneço. Quando o deserto é meu, eu tenho que voltar, porque eu tenho que reconhecer, porque o discurso que estava na minha boca precisa ser mudado, ao ponto de eu entender. Quando eu não gerava, eu tenho que permanecer a mesma pessoa gerando. Quando eu não gerava, eu tenho que permanecer com o mesmo discurso. Diga: se eu não estava gerando, eu era crente, então depois de gerar eu vou continuar sendo crente. Então volta para a casa da tua senhora, se humilha ela, pede perdão e passa a ser crente de verdade. Volta e se reconcilia, está tudo bem. Até que Isaac nasce, filho da promessa. E ali, em uma briga de criança. Observe que há uma discussão ali. E Sara agora fala assim: olha, é o seguinte, vou mandar essa mulher ir embora. Aí Deus diz assim para Abraão: Abraão, sei que tu está confuso, mas faz o que tua senhora está mandando. Observe que o deserto agora não era de Sarai, porque Sarai voltou, reconheceu. Por causa de uma briga de criança, a gente tem uma briga hoje mundial. Por causa de uma briga de criança, a gente tem uma briga travada até hoje. Mas observe, ela disse: vai, porque esse deserto não é teu, esse deserto é meu. E quando Sarai chega lá e ela se afasta do menino do deserto e diz: vai morrer de fome, meu Deus, não tem mais jeito para o menino, o texto vai dizer: e Deus ouviu a voz do... Quando Deus escuta a voz do inimigo, Ele provê uma fonte dentro do deserto. Se o deserto for teu, volta, se reconcilia com a tua senhora. Mas se o deserto for de Deus, fica porque tem. Observe que, falando sobre isso, existe a terceira característica de Axa. Axa, ela não era preguiçosa. Olha para o teu irmão e disse: não seja preguiçoso. Ela sabia tanto do seu potencial. Ela não estava satisfeita com seu micro. Ela queria uma visão macra. Ela não estava satisfeita com seu mínimo. Ela queria o máximo. Mas nem um minuto ela abriu mão do seu deserto. E ela não era preguiçosa. Por quê? Ela não era uma preguiçosa. Quando ela foi pedir ao pai fonte, para que ela queria a fonte? Para que ela queria água? Você acha que ela pediu fonte para o pai para quê? Para sentar lá na pedra e dizer: olha a fonte que vai, olha a fonte que vem, olha a fonte que vai, olha a fonte que vem. Nossa, olha esse deserto, tem fonte. Olha essa água cristalina, olha essa água linda. Olha, dá para me ver na água. Não, ela não pediu a fonte ao seu pai para ficar deslumbrado diante do deserto, porque quem fica deslumbrado perde o foco. Ela não quis a água no meio do deserto para ficar apenas admirando, dizendo: olha que água linda, olha que água cristalina. Deus está dizendo para alguém: não fique deslumbrado com as fontes. Trabalhe para trazer sustento à tua casa, à tua família. Prepare as próximas gerações. Ela não queria fonte para ficar deslumbrada com a fonte dentro do deserto. Ela queria a fonte para trabalhar, arregaçar as mangas e dizer: agora vou produzir, porque o que não dava fruto vai passar a dar. Agora essa fonte vai servir para molhar a terra, preparar a terra para produzir. Mas ela não queria produzir só para ela. Ela estava com visão no futuro. Ela estava trabalhando para trazer produção aos seus netos. Ela estava trabalhando para trazer visão às suas próximas gerações. Sabe o que é interessante? É que a gente só trabalha para hoje. Mas quem é que trabalha para as próximas gerações? E a gente está vivendo um tempo de deserto nessa terra. E que a gente diz assim: eu não vou me posicionar, sabe por quê? Estou nem aí o que está acontecendo no mundo.
Estou nem aí com o que está acontecendo no campo da política. Estou nem aí do que está acontecendo. Eu estou bem segura aqui na minha casa. Tenho provisão, tenho mantimento. Mas você não está pensando na sua geração? Você não está pensando nos seus filhos? Você não está pensando na geração dos teus netos? Ela não queria uma fonte para se deslumbrar. Ela queria uma fonte para arregaçar as mangas e dizer: se não tem mantimento hoje, amanhã vai ter. Porque tem uma mulher posicionada. A quinta virtude que eu vejo na vida de Axa é: ela era decidida. Ela tomou a iniciativa e foi falar com o pai. Ela chegou para o seu esposo, porque ela era submissa. Ela disse: eu vou falar com o pai, porque eu quero pedir fonte. Ele disse: olha, se tu quiser ir, quero conjecturar. Se tu quiser ir, tu vai. Porque se eu for, ele vai achar que eu estou devolvendo a terra. Então vai você. O texto é bem aclarado. Ela subiu em cima do jumento. Ela pegou o seu animal e foi até o pai. E eu quero falar sobre a sexta virtude de Axa. A sexta virtude, ela era de oração. Porque o texto diz que ela desceu. Ela desceu do jumento para falar com o pai. E tem hora, irmão, que a gente tem que descer da autossuficiência. Que a gente tem que descer da soberba. Que a gente tem que descer da religiosidade. A gente tem que descer e tem que reconhecer que poderoso só Deus. Tem que reconhecer que nós somos vulneráveis diante de algumas situações. Nós nos tornamos impotentes. Mas se a gente descer na oração, se a gente reconhecer que não pode, Ele vai dizer: eu posso. Se a gente reconhecer que a gente não tem, Ele vai dizer: eu tenho. Ela desce na oração. E quando ela está descendo do jumentinho, o pai já pergunta para ela: o que tu queres que eu te faça? Olha que tremendo. Não existe a possibilidade de você descer na oração, ter passado pelo processo da obediência, estar bem com Deus e não ser ouvido. Quando eu falo de obediência, eu também falo de tomada de decisões. É impossível a gente descer na oração, estando bem com Deus e não ter uma resposta. Olha o que é que o pai vai dizer: o que tu queres que eu te faça? Deus está perguntando para você, moça: o que você quer que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? A área que você colocar diante de Deus é a área que será curada, é a área que será resolvida, pontuada, alinhada. Mas Deus está perguntando: o que tu queres que eu te faça? E a decisão não é amanhã, a decisão não foi ontem. A decisão está sendo plantada hoje no teu coração, na sede das tuas emoções. Ele está perguntando: o que tu queres que eu te faça hoje? Quando o pai pergunta, eu lembro. Quando o Senhor perguntou para o cego: o que tu queres que eu te faça? Ele disse rapidamente: Senhor, eu quero ver. Ele sabia o poder que o pai tinha. Ele sabia o que o pai poderia fazer por ele. Mas ele disse: eu quero ver. Quando ele fala eu quero ver, ele evidencia a área que ele precisava de ajuda. Ele está dizendo: eu preciso ter visão física, eu preciso enxergar. E o Senhor disse: então enxerga. E o Senhor ainda entregou para ele o presente da grande salvação. Mas Deus perguntou para ele: o que tu queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. O Senhor perguntou para Salomão: o que tu queres que eu te faça? Ele disse: eu quero sabedoria. Responde para Deus o que você quer que Ele faça. Às vezes a gente fica dizendo assim: Senhor, mas parece que as coisas não andam, parece que as coisas não vão. O Senhor disse: você pediu. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não sabe pedir. A gente não sabe pedir. Esses dias eu estava lembrando de um pedido que eu fiz a Deus, e eu esqueci de falar a última característica. Essa última característica que eu esqueci de pedir a Deus, de algo que eu pedi ao Senhor. Esses dias eu estava reclamando: Senhor, mas por que é assim? O Senhor disse: você não pediu. Quando a gente não pede, a gente não tem que exigir ao Pai. Mas olha o que é que o pai diz quando ela desceu do jumento, quando ela desceu na oração, quando ela desceu na intimidade.
O pai perguntou: o que tu queres que eu te faça? Olha para o teu irmão e seja a boca de Deus na vida dele e diga: o que tu queres que eu te faça? Ela conhecia o pai que ela tinha. Ela disse: olha, eu quero fonte. O pai se agradou tanto e disse: eu não tenho fonte para lhe dar, não, eu tenho fontes. E ele disse: eu tenho fontes superiores, e eu tenho fontes inferiores. Ele disse: eu tenho fonte nos montes, mas eu também tenho fonte nos vales. Eu tenho fonte em cima dos holofotes, mas eu também tenho fontes quando as coisas não vão bem. Eu tenho fonte na tristeza, mas eu também tenho fonte na alegria. Eu tenho fonte na perca, mas eu também tenho fonte nos ganhos. Entra na crise, não reclama da crise, identifica que dentro de uma crise tem uma oportunidade. Eu vim ministrar sobre a tua vida. Dentro da crise tem oportunidade. 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 Quando ela recebe fontes superiores e fontes inferiores, Deus está dizendo assim: vai ter momentos na sua vida que nem sempre vai ser de alegria. Vai ter situações na sua vida que você vai sofrer o desprezo. Vai ter situações na sua vida que você vai sofrer a calúnia. Mas mesmo de situações adversas, tem fontes. Você diz: quando as fontes superiores te cercar em cima, as fontes inferiores vão te cercar embaixo. É Deus dizendo assim: olha, tem deserto, mas também tem oásis. Diga: tem terra seca, mas também tem água. Deus está dizendo: o que eu preparei embrulhado nesse presente, teus olhos físicos não via, mas lá existia uma fonte que ia te sustentar em tempo de calamidade ou em tempo de deserto. Deus está falando para alguém: por que você está questionando? Senhor, por que eu estou aqui? Por que eu estou vivenciando essa situação? Deus está dizendo: quando eu te entreguei o presente, eu já te entreguei a surpresa. E quando você pedir a mim para eu abrir as fontes vão se abrir, e você vai ser sustentado em todas as áreas que você havia colocado diante de Deus. Você conhece o pai que tem? Você conhece o Deus que você serve? Pergunta para o teu irmão: você tem um pai que te conhece? Diga: mas você conhece o pai? Quando a gente sabe o pai que tem, irmãos, a gente não quer abrir mão da terra. Quando eu falo de terra, bata no peito e diga: terra. Diga: terra sou eu. Diga: terra é o marido. Diga: terra é o filho. E sabe qual é o nosso problema? Quando as coisas fogem do nosso controle, a gente quer abrir mão da. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: não abra mão da sua terra. Se a tua terra for o seu marido, tem alguém que disse assim: vou abrir mão dele mesmo, porque ele não quer nada com nada, não quer vir para a igreja. Deus não fez na sua vida, você acha que não vai fazer na dele? Deus não teve toda a paciência de entrar em tratativa com você, mas agora você está limpinho, aí você quer desprezar a terra? Bate no ombro do teu irmão e disse: não abra mão da sua terra. Se o Senhor te deu um presente, se o Senhor te deu essa terra, a responsabilidade da terra é sua. Então trata de descer do jumento, entrar em oração e falar com o Pai, pagar o preço pela tua terra. Deus está dizendo: não abre mão da tua terra. Irmão, você não conhece meu marido. O meu marido é um terra seca. Deus está dizendo: é muito mais fácil abrir mão da terra seca do que investir. Deus está falando: não abre mão da terra não, invista tempo nela. Não abra mão dessa terra, vai orar por essa terra.
Porque Deus está dizendo, enquanto você está buscando, enquanto você está descendo do jumento, enquanto você está se humilhando, dizer: Deus, eu não tenho. Deus, a terra é seca, a terra não é provável. Senhor, a terra não presta. Deus está dizendo, continua dizendo: entrega essa terra para mim. Porque enquanto você está orando, eu estou abrindo fontes. Eu vou molhar essa terra com meu espírito. Eu vou molhar essa terra com a minha água. E a terra que era seca vai ser molhada. Ela desce do jumento. E o pai disse: eu tenho fontes superiores e fontes inferiores. O Senhor ministrou no meu coração dessa forma. Diz para o meu povo que às vezes as nossas vitórias vêm disfarçadas de derrota. As nossas vitórias vêm disfarçadas de derrotas. Você olha e diz: não é possível. Deus está dizendo: só está disfarçada. Mas se você identificar as fontes. Quando eu falo de fontes, eu descubro que a fonte maior é Jesus. Você lembra quando Jacó liberou uma bênção sobre o seu filho José? E ele disse assim: José, tu és um ramo frutífero junto à fonte. Entenda que ele só é frutífero por causa da fonte. Ele só está dando fruto por causa da fonte. Ele só é alguém por causa da fonte. E quando ele fala, José é um ramo frutífero junto à fonte, ele está dizendo, ele só está tendo crescimento, é a fonte. As coisas só estão indo bem na vida de José por causa da fonte. E a fonte é Cristo. Só que ele vai dizer que ele é um ramo frutífero junto à fonte. Mas quem está junto à fonte, o Jacó vai dizer assim: tu é um ramo frutífero junto à fonte, que os teus ramos passam por cima dos muros. Ele está dizendo, ele não é só um ramo frutífero dentro, ele é um ramo frutífero fora. Ele está dizendo, ele não dá fruto só na casa. Ele deu fruto na casa de Potifar. Ele deu fruto diante dos seus irmãos. Ele deu fruto dentro da prisão. Não é porque é José que só vai frutificar dentro. Deus está dizendo, quem está fora vai ver os teus ramos por cima dos muros. Mas tudo isso por causa da fonte. Eu não sei qual é a terra seca que você está vivenciando. Eu não sei qual é a área seca, pastora Tamara. Mas Deus está dizendo, desce do jumento. Que até hoje o que apareceu mais na tua vida foi o eu. Eu posso, eu tenho, eu faço. Deus está dizendo, desce do jumento. Quando você descer do jumento, o Pai logo vai identificar que o teu semblante é de quem veio para pedir. O teu semblante é de quem é alguém dependente. O teu semblante é de alguém que está dizendo, Deus, eu não tenho, mas tu tem. Eu não posso, mas tu pode. Ele disse, tu queres o que? Ele disse, eu quero fonte. Fica de pé que eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Tem fonte no deserto. Pastora Tamara, eu quero que você ecoe algo na sua boca. Você tem uma Bíblia aí? Isaías 41, do 18 ao 20. Fica ligado. Às vezes nossas vitórias vêm disfarçadas de derrotas. A partir do momento que você ecoar esse texto, o Senhor diz, é o que você vai viver e o que a igreja também vai viver a partir de hoje. Tem um microfone para ela, pastor? Isaías 41, do 18 ao 20. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita, e a murta e a oliveira conjuntamente, porei no ermo a faia e o almeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou.
Esse texto é o que você vai viver. E esse texto é o que a igreja vai viver a partir de hoje. Existem fontes prontas a serem abertas. Existem fontes sendo preparadas para serem derramadas sobre a sua vida. Existem fontes preparadas para serem derramadas sobre essa área da sua vida. Eu queria fazer uma coisa que Deus colocou no meu coração. Fica de frente para uma pessoa. Eita, Jesus. Eu queria que você ficasse de frente para alguém. Se você puder ficar de frente para o seu esposo, vai até onde ele está. Se você pode ficar perto do seu filho, fique de frente para ele. Porque Deus falou bem claro comigo quando eu estava vindo para cá. Fontes serão abertas. Fontes serão abertas. Deus está dizendo: a tua trajetória será outra. Vai ter mudança. Elebaracamarossai. Fica de frente para essa pessoa. E eu gostaria que você ministrasse sobre a vida dessa pessoa. Diga: Deus, ela tem um deserto. Deus, ela tem um deserto. Mas eu quero ministrar fontes. Eu quero ministrar fontes. Eu queria que você abrisse a sua boca.